Eu tinha um amigo que os pais eram muito próximos aos meus pais, e que a gente convivia, fazia aquelas viagens de escola junto, né, se encontrava em aniversário, vários eventos. E um dia minha mãe chegou pra mim e falou: olha, eu preciso te contar uma coisa. O fulano se matou. E aí eu parei, tentei processar ali a informação e eu não entendi, deu um pan, deu uma tela azul em mim. E aí com o tempo eu comecei a me perguntar justamente os porquês. Ao lembrar dele, né, eu via um rapaz lindo, com uma situação financeira muito favorecida, então que teoricamente não teria problemas, né, dificuldades maiores na vida. Inteligente, bom aluno, com uma família extremamente amorosa. Então tudo que eu olhava de fora não fazia o menor sentido para mim. A vida dele era perfeita. Por que ele fez isso? Por fora parece que tá tudo bem, mas por dentro essa pessoa tem grandes sofrimentos, ela tem grandes pressões. Se a gente pensa em suicídio e os fatores de risco, né, computados hoje, a gente vai falar de um transtorno de humor. A gente vai falar que é muito comum em pessoas depressivas. E aí de depressão a gente pode falar dos níveis de depressão, que é leve, moderado, forte ou grave. A predisposição genética é uma coisa importantíssima quando a gente fala. Hoje você tem estatística que quem tem familiar, né, na primeira linha depressivo, né, ou com potencialidade de suicídio, ou que tentou, enfim, ou idealização, a gente está falando de mais de 50% de chance de ter. Né? Algumas estatísticas falam de quase 70, 80. A gente vai falar do fator de abuso, que pode ser um abuso psicológico, pode ser um abuso sexual, pode ser um abuso social. A gente vai falar muito da utilização de drogas e bebidas, sendo isso dentro da família e esse jovem, essa criança, né, ou esse adolescente ou esse adulto sofrendo as consequências ou ele utilizando. A gente vai falar de isolamento social. Às vezes você pode estar num grupo de amigos e mesmo assim você está se sentindo sozinho. Isso não vai fazer diferença para você. A gente vai falar justamente dessas pressões internas. Às vezes o que o outro me cobra, o que o mundo me cobra, né, o que a minha família me cobra, o que a minha namorada, meu namorado me cobra, para mim é muito difícil. Para outra pessoa pode não ser tão difícil, mas para mim é muito difícil. E isso tem que ser visto, isso tem que ser respeitado. Então, via de regra, o porquê que uma pessoa busca, né, essa saída? Porque é uma saída para o sofrimento. Ela está sofrendo até um ponto e ela não percebe outro caminho senão sanar o sofrimento. E aí as pessoas falam assim, é um ato de muita covardia. Eu pessoalmente não acho, eu acho um ato de muito desespero, né, e um ato onde uma pessoa, ela se entrega. E muitas vezes ela se entrega sem ninguém ter percebido. E essa é a grande questão. Né? São pessoas que estão sofrendo, são pessoas que não estão sendo ouvidas, são pessoas que não estão sendo vistas. Então realmente é uma decisão de eu não dou conta. Então eu paro o sofrimento por aqui. É a minha única saída, porque quando isso acontecer, acabou o sofrimento. Recentemente eu estava numa roda de conversa, em função dessa coisa do que rolou no colégio e tal. Alguém perguntou, né, por que as pessoas que estavam nessa roda achavam isso. E uma das pessoas falou assim, mente fraca. Uma das pessoas falou isso. Recentemente teve um caso de o marido de uma pessoa conhecida que pulou da janela, assim. Pra uma pessoa fazer isso, pra ela olhar pra aquela distância e achar que... E ter sabe, o ímpeto pra pular é mais fácil do que... Nem mais fácil é. Aquilo, se a saída, ela deve estar passando por um estresse tão grande, deve ser uma coisa tão... Nossa, insuportável, que se aquela é a saída, a última coisa que ela tem, acho que é mente fraca, assim. Nós, seres humanos, a gente precisa randomizar tudo, a gente precisa classificar tudo.
A gente tende aos rótulos, às representações sociais, que realmente bate nisso, de que a pessoa que se suicidou, ela realmente é uma pessoa fraca, porque assim, ela tirou a vida dela, ela não teve coragem de continuar. Né? Todo problema na vida tem solução, você tem que lutar, você tem que fazer acontecer a sua vida. E não é simples, e não é mente fraca, porque essa pessoa está doente. Um paciente com câncer, a gente olha e fala, nossa, eu entendo, né? Ele tem uma doença física. Só que no caso do suicídio, a gente está falando de uma doença emocional. É um paciente que você não consegue fazer um exame e quantificar, por exemplo, na depressão, a diminuição da captação dos neurotransmissores no cérebro, né? Ou a produção. A gente não consegue. Mas a gente vê todos os sintomas ali no dia a dia que muitas vezes a gente passa batido. Então, assim, de repente na rotina, é uma pessoa que ou ela sempre traz que tá com muito sono ou tá dormindo muito pouco, tá tendo insônia. É uma pessoa que você vê o humor dela flutuando. Então, de repente tá ok, de repente tá mal, de repente tá muito mal, de repente tá ok de novo. É uma pessoa que deixou de sentir prazer nas coisas diárias da vida dela. É uma pessoa que, de repente, ela comia ok, ou agora ela não tá comendo mais nada, ou na realidade agora ela tá comendo muito. É uma pessoa que ela olhava o mundo e a foto era colorida. E agora, de certa forma, essa foto tá preta e branca e ainda tem um vidro muito sujo, através do qual ela tá vendo, que é a doença. A doença muda a minha visão. A doença muda o meu jeito de entender e enxergar o mundo. A doença muda como eu vejo as outras pessoas e como elas me veem. Então, tudo isso é um fator de muito estresse, né? É um fator de muita pressão interna. Se a gente pensar que a gente está numa sociedade hoje na qual produção é qualidade, então se eu sou competente, eu sou uma pessoa assertiva. Se eu tenho muitos resultados, se eu estudo muito, eu tiro notas boas, eu sou um bom filho, eu sou um bom estudante. Se eu tenho muitos amigos, eu faço parte de grupos. Se eu tenho cabelo adequado, eu tenho uma boa imagem, né, em autoestima e autoimagem. Então, assim, são pressões. A velocidade do mundo hoje, as cobranças estão muito maiores para todos nós. E isso adoece o ser humano. Então, não é mente fraca, é um adoecer, é um fragilizar. Tô pensando no que você falou, Carmen, de que às vezes é um problema que só a pessoa sabe, né? O problema que ela tem é grande pra ela, mas ela não fala com os outros, ela não se mostra, ela não conversa sobre. E até talvez por essa questão social de que, não, isso aí é besteira, você, olha como você tem tudo, olha como sua vida é boa, você não tem o que reclamar. E a própria pessoa tem os seus dramas e ela fala, putz, Sim. eu não tenho o que reclamar mesmo, então ela acaba guardando pra si, né? Como que as pessoas podem saber enxergar o que não se dá pra enxergar, sabe? A grande questão é estar aberto e disponível para o outro. Eu preciso enxergar a outra pessoa que tá ali, seja meu amigo, seja, pode parecer absurdo, mas seja meu filho, né? Ou seja meu sobrinho, seja o meu colega, seja quem for. Eu preciso enxergar essa pessoa e perceber na dinâmica dela. A primeira coisa é, alguma coisa mudou? Essa pessoa tá diferente? Né? De repente é uma pessoa que conversava muito comigo e agora tá ficando mais no quarto só escutando música, ou só escrevendo, ou só jogando. Ela tava comendo bem, agora não come mais, né? De repente é um amigo que vira pra mim e fala, nossa, eu tô sem dormir bem já tem vários dias. Você observar isso e aí também estar disponível, que é eu perguntar, tá tudo bem com você? É uma pergunta tão simples, e pode ser que a pessoa no primeiro momento ela esteja mais fechada nela por causa dessa depressão ou desses sofrimentos que ela tem, mas se você perguntou um dia, se você perguntou daqui a um tempo de novo, né, uma hora ela vai te responder, e ela pode te responder de várias formas. É isso da gente se importar para observar, é a gente se importar para perguntar, é a gente se importar para oferecer ajuda. A gente tem tanta cobrança e a gente é tão corrido, né? No seu dia você tem milhões de atividades que a gente está perdendo essa conexão. Mas você virar para o seu amigo, para sua amiga, para o seu colega, ou para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, enfim, e falar, nossa, como que tá?
né? A vida tá fácil, tá difícil, você tá tendo alguma dificuldade, eu posso te ajudar de alguma forma. Isso ajudaria demais. Quando eu tava no colégio, eu era uma pessoa, assim, muito tímida. Eu não falava com a minha família. E meus pais percebiam, assim, que falavam que eu tava muito quieto e tal. Eles percebiam que tinha alguma coisa estranha, assim. E eu tinha problema pra dormir, né? E aí, esse foi o que eles usaram pra me levar pra terapia. Eles falaram, não, você tem problema pra dormir, vamos fazer uma terapia pra poder dormir, né? E aqui, eles nunca falaram isso pra mim, mas hoje eu sei que isso foi só uma desculpa pra eu ir, realmente, porque eles percebiam que tinha alguma coisa estranha comigo. Meu tempo no colégio inteiro, eu fiz terapia e isso, assim, eu sempre falo, salvou minha vida, salva minha vida até hoje, mas na época do colégio, me ajudou muito, assim, me fez enxergar as coisas de outra forma, eu tive vários insights a respeito de mim mesmo, assim, e isso os meus pais não teriam sido capazes de perceber e fazer eu perceber. Eu era uma pessoa muito, assim, propensa a muitas coisas, eu sei disso, assim, eu já tive muitos pensamentos, eu tive muitas coisas, assim, então foi muito importante pra mim, ainda é, então acho que nessa parte, acho que o papel do terapeuta acho que é muito importante, assim. A nossa sociedade, ela não tem esse preparo para as doenças psicoemocionais. Você não tem campanha, não é muito natural e normal você fazer terapia, infelizmente, bate com o que o Léo falou, só vai para terapia quem tem problema. E aí a grande pergunta é, quem não tem problema? Vão as pessoas que hoje elas têm transtornos, né, psiquiátricos, mentais, que é uma depressão, é um transtorno de ansiedade, é um transtorno obsessivo-compulsivo, é um esquizofrênico que está medicado, mas ainda tem ajustes a serem feitos, e são pessoas que têm problemas graves, então essas podem ir para a terapia. Agora, as outras pessoas que têm grandes problemas emocionais, existenciais, essas não precisam. Essas realmente eu posso sair com uma amiga e conversar, é a minha terapia. Eu posso conversar com meu namorado, é minha namorada. Eu posso fazer mais exercício físico. Eu posso me alimentar melhor. Eu posso fazer uma série de coisas, mas eu não trabalho a gênese. Verdadeiramente conseguir olhar e enxergar, ouvir e escutar, que é muito difícil para nós seres humanos, porque a gente não está treinado para isso, né? Fora os terapeutas, a gente não tem esse treino, a gente não tem esse ensinamento. Isso é o que pode ajudar a salvar muitas vidas. A gente é muito criado a achar que ser forte é aguentar o tranco, sabe? Tipo, alguém terminou um relacionamento, a pessoa tá chorando, tá muito, sabe, tipo, chorando demais, você vê a tristeza na cara dela, você pensa, nossa, ela tá mal, hein? E aí, sei lá, você conhece outra pessoa que terminou e tá assim, tá sussa. Você pensa, que bom que ele reagiu bem, mas na verdade a pessoa que tá chorando, ela tá botando pra fora. É uma força aquilo, ela tem a habilidade de conseguir colocar pra fora, aí as pessoas veem que ela tá mal, ajudam ela, ainda mais se for fazer um recorte masculino, que eu falo muito no meu canal, o homem não pode chorar, o homem tem que ser, sabe, não pode parecer fraco, porque senão, sei lá, a gente é muito estimulado a achar isso, né? O choro, ele é muito necessário. Quando você tá com vontade de chorar, você tem que chorar. Às vezes a pessoa chora, ela fala que ela tá sentindo uma coisa no coração, que é angústia, né? O coração, ele realmente contrai. E ele precisa do choro para liberar. E voltar a um estado tranquilo da movimentação muscular dele. Mas essa questão tem a ver com equilíbrio. Quando a gente pensa em saúde emocional, a gente sempre vai falar de equilíbrio. Sim. Se eu choro de menos ou se eu choro demais, eu tô em desequilíbrio. Sim. Alguma coisa não tá legal dentro de mim. Né? Se eu só sou nervosa ou só sou tranquila, também. Sim. É eu saber ter uma situação da minha vida onde eu consiga reagir de uma forma mais equilibrada possível. Só que muitas vezes a gente precisa de ajuda para isso. A gente precisa da ajuda dos nossos pais, a gente precisa de ajuda da nossa rede de suporte, que são os amigos. E a gente precisa da ajuda, assim, de um terapeuta, que é para falar, olha, deixa eu entender como que tá a minha vida. Sim. Deixa eu entender o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo, e eu quero melhorar. Falando desse recorte de um homem, assim, como você acha que ele pode começar a falar como ele se sente? Sendo que ele vive num lugar que talvez a família, o pai seja um cara que fala, seja homem, você não chora, para de chorar, sabe? E ele vai na escola, os amiguinhos reforçam isso. Como que um menino ou um homem começaria no caminho pra falar como ele se sente? A primeira coisa é, calma,
muitas pessoas são iguais a você e estão passando a mesma coisa. Segundo, tenta aos poucos começar a se expressar. Eu não sei se para você é desenhar, eu não sei se para você é fazer um post no Facebook, eu não sei se para você é conversar com a sua família, com seus amigos, se você vai escrever uma música, eu não sei se você vai pintar uma tela, vai criar um desenho, não sei, mas tenta você. E aos poucos vai aumentando o raio dessa tentativa. Se mesmo assim tiver muito difícil, entenda, você está precisando de uma ajuda. Seja chegar para o teu pai, para tua mãe, ou se você não puder nessa via de acesso, procura grupos de apoio. Hoje existem vários atendimentos gratuitos, inclusive por telefone. Existem muitos atendimentos em paróquias, né, centros religiosos, que são pessoas voluntárias que vão lá para atender. Muitas vezes tem atendimento na sua faculdade, nas clínicas. Ou se você pode procurar um profissional ou pedir ajuda para alguém, para os seus pais, para pagar um profissional, para sentar junto com você, para estar ao teu lado, para estar envolvido na sua história e te ajudar a instrumentar o caminho de mudança, de crescimento e de cura, esse é o caminho. Enfrentar os nossos bichos interiores, os nossos problemas, tudo isso que fica muito resguardado dentro da gente mesmo. E que é difícil compartilhar, porque realmente não se tem uma cultura de que isso é permitido. As emoções você tem que guardar pra você. Pro mundo você mostra a sua competência, você mostra a sua inteligência, você mostra as suas habilidades. Mas que a emoção é muito íntima, deixa aí com você, né? E é um grande erro. Não, e quão sutil é isso? Porque, por exemplo, pra mim, é uma coisa que até hoje eu luto bastante. Pra mim, assistir um filme e chorar com pessoas que eu conheço é uma coisa que eu vejo como muito ruim. Eu sei que não é, mas pra mim é uma coisa difícil, assim. É que homem que chora é outra coisa, não é homem, né? É a maior ignorância ever da vida. Muito machista, assim. O homem que é ogro, que é grotesco, que é machista, as mulheres saudáveis não querem eles não. Homens, falem dos seus sentimentos, porque isso é super importante. Sim. As parceiras de vocês ou os parceiros de vocês vão valorizar muito. De enxergar ali toda a sua humanidade, obviamente em equilíbrio, né? Isso vai virar qualidade e não defeito, de forma nenhuma. Se você pudesse, assim, dar uma mensagem para as pessoas, acho que primeiro para as pessoas que estão numa situação difícil, estão sofrendo muito, né, com questões internas, até talvez pessoas que já consideraram tirar a própria vida, né? O que você falaria, assim? Eu falaria para elas, respira. Eu entendo que o seu sofrimento está muito grande, eu entendo que talvez você já tenha pensado milhões de coisas e há muito tempo você vem sofrendo, as pessoas ao seu lado talvez não estão te enxergando, mas tem outra saída. Levanta a mão, fala que você está sofrendo, fala com pessoas diferentes, tenta buscar ajuda em lugares específicos que dão essa ajuda. Seja ligar no CVV, seja ligar para um amigo que você acha que vai te entender, seja chegar para o seu pai, para sua mãe e mostrar o seu sofrimento e chorar e falar, eu não dou mais conta. Para mim, agora já deu. Mas fala com alguém, porque essa pessoa, ela pode com certeza te ajudar. Às vezes a gente não percebe quem se importa com a gente. E ao nosso lado, muitas vezes, tem muitas pessoas que se importam. E pode ser, inclusive, uma pessoa na rua. Essa pessoa, ela pode te ajudar. E para as pessoas que estão no mundo, que estão nessas casas, que estão nessas escolas e que não estão passando por esse sentimento, eu também falo, ouçam, enxerguem. Vejam quem está do seu lado e veja se está sofrendo, se está precisando de alguma coisa. E aí, se envolva, faça, tente. Porque às vezes você não dá conta, mas se você falar com esse professor que você gosta mais e que você tem mais empatia, esse professor vai tomar. Aquela tia que você gosta mais na família, que você conversa mais, né, ou um primo. É um caminho onde a gente se importa mais com o outro e é um caminho onde eu me abro para o outro também. Com certeza tem muitas saídas aí. E para as pessoas que ficam, né, assim, depois que acontece uma tragédia dessa com alguém próximo, um amigo, porque é uma coisa que acontece que tem o seu
É que ela faz tem um o efeito efeito, de onda, né? né? O efeito, o conselho é o mesmo, sabe, Eric? Converse, tenta entender, se aproxime do tema. Porque a gente tem um mito que falar sobre suicídio vai levar outras pessoas a se suicidarem. Isso não é real. Ou vai levar pessoas a terem ideias que nunca tiveram. Não é real. Então, assim, converse sobre. Busque ler alguma coisa, se intere mais sobre o assunto, botar isso mais no seu grupo, na sua roda, vamos conversar, vamos trocar mais informação, vamos trocar mais os nossos sentimentos, vamos trocar mais as nossas vidas, vamos nos deixar afetar mais e vamos mais afetar os outros. Pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta pra Carmen, que eu sei a resposta, mas eu quero fazer. Que é, Carmen, pra você, quem que você acha que deveria fazer terapia? Todas as pessoas do mundo. Sabia que ela fala isso? Então por isso que eu perguntei. Que eu também acho. Porque seja qual for a terapia, seja individual, seja de grupo, seja qual for. Porque as pessoas precisam se conhecer melhor, não é fácil. Às vezes a gente acha que é muito tranquilo, nossa, eu me conheço em qualidades e defeitos, mas na verdade eu não me conheço. E também não só pelo autoconhecimento, mas pelo sofrimento humano hoje. Pelas pessoas estarem tão estressadas, tão oprimidas e doentes por causa disso. Seja uma ansiedade inicial, que é uma reação orgânica, né? Seja porque eu realmente já não consigo mais estar só comigo. O grande poder do ser humano está em estar conectado com ele e estar bem. E aí todas as outras potencialidades vão vir por consequência, porque ele se conhece, porque ele está conectado a ele. Então, assim, terapia é um investimento em você, em tempo na sua semana, para a sua vida. Do mesmo jeito que você faz uma academia, do mesmo jeito que você se preocupa com a alimentação, do mesmo jeito que você se preocupa em manter a língua viva dentro de você, o idioma, o que for. Então, assim, faça terapia por você e para você. E, inclusive, para lidar com as outras pessoas no mundo que estão com você. Sim. Então, às vezes, o paciente fala para mim assim, eu faço terapia para lidar com as outras pessoas que não fazem terapia no meu mundo. Para eu conseguir me adequar mais e viver melhor com essas pessoas. O que é o Espaço Clarecer, cara? É um espaço multidisciplinar, onde existem vários profissionais que trabalham com o desenvolvimento humano e a busca da qualidade de vida para o indivíduo. Procure ajuda, procure se inteirar desses assuntos, eu acho que é muito importante. E muito obrigado a Carmen pela presença ilustre. Obrigado, gente. Beijos.